Olá, boa noite. Oi, Hélio, um beijo. Oi, Elza. Tô fixando o comentário. Ótimo. Nós vamos falar hoje sobre o impacto da autoestima nos relacionamentos. Por que desse assunto? É claro que é porque está chegando o dia dos namorados, né? E o que eu acho importante é que a gente discuta o quanto que a autoaceitação pode facilitar e melhorar os relacionamentos de modo geral. E aí, para isso, eu convidei a psicóloga Caroline. A Caroline, ela é psicóloga formada pela UFMG, ela estuda sexualidade e estuda também e trabalha muito com parentalidade e período perinatal. E aí eu só vou aguardar ela entrar para a gente poder falar um pouquinho sobre o assunto. Eu tenho algumas dúvidas e quem quiser alguma dúvida também, fica à vontade. Eu já solicitei a Caroline para entrar e vou aguardá-la. Oi, Caroline, bem-vinda. Tudo certo, Kelly? Tudo? Joia, tudo bem? Tudo Tá bem? conseguindo me ouvir bem? Sim, Ah, tá dando um ótimo. pouquinho de eco só, mas o pessoal tá ouvindo algum eco? Vamos esperar o pessoal falar, mas assim, eu tô te Tô- ouvindo bem, assim. Tá travando um pouquinho a minha internet. Então talvez eu Tá? peça pra você repetir só isso, assim. Tá bom, tranquilo. Eu consigo te ouvir muito bem, tá? Ótimo. Aí, em primeiro lugar, eu queria te agradecer muito pelo convite e eu acho que a gente vai conseguir falar de muita coisa que eu acredito que é muito importante para os relacionamentos. Cleo, consegue ouvir bem? Não? Tá difícil de me ouvir ou de ouvir a Caroline? Isso, vou falar um pouquinho pra ver se tá difícil pra me ouvir aqui. Vocês estão conseguindo ouvir, gente? Tá bom. Tá tudo certo? Não, então tá. Acho que tá tudo. Acho que tá. Se tiver alguma Tá. dificuldade, vocês avisam, tá bom? Então, eu percebo que alguns casais têm muitos conflitos e esses conflitos eles parecem refletir a autoestima, parecem refletir problemas de autoestima. E aí eu queria saber um pouco da sua visão e o quanto você acha que a autoestima pode impactar nos relacionamentos. Então, assim, na minha prática, tanto como psicóloga clínica geral, e especificamente dentro da sexologia, que a gente vai atender muitas questões ligadas a relacionamentos, na sexualidade, mais especificamente com foco na sexualidade, aparece muito a questão da baixa autoestima. Aparece como um dificultador na relação, um dificultador na segurança dessa relação, um dificultador na Uhum, libido, um dificultador em aspectos relacionais gerais, ciúmes, aparece de inúmeras maneiras. Então, assim, acho que dá pra gente conversar várias coisas super interessantes hoje. Eu posso começar falando um pouquinho assim, se achar melhor, um pouquinho assim, como que essa autoestima, essa baixa autoestima, a gente pode identificar ela, como a gente consegue ver ela e uhum, como a gente consegue perceber no primeiro momento alguém poderia estar apresentando esses sintomas, assim, esses sintomas uhum, não, vamos pensar menos de uma forma menos patologizante, assim, essas características. uhum, Eu gosto de salientar sim, primeiro que a baixa autoestima, ela pode apresentar em diferentes esferas da sua vida. Então, você pode ter uma baixa autoestima, por exemplo, no trabalho e não ter nos relacionamentos. Ou você pode ter uma baixa autoestima que se generaliza e vai aparecer em vários âmbitos diferentes da sua vida. Mas os uhum, principais fatores que eu percebo e que eu sempre vou reparar baseado nisso em primeiro lugar, um conjunto de pensamentos muito negativos a respeito principalmente de si e a respeito da visão que o outro tem de si. Então, são pessoas que geralmente vão pensar.
vão ter muitas crenças envolvidas com incapacidade, crenças voltadas para uma visão de não se sentir bonito em termos de autoimagem, quando a gente está falando de aparência física, não se sentir capaz no trabalho, não se sentir capaz intelectualmente, achar que suas produções são inferiores. Então, vai aparecer muito isso, sim, dessa visão sempre negativa, sempre com o teor de se rebaixar e de se inferiorizar diante do trabalho do outro e do que o outro tem a oferecer também. Vindo Sim. nessa mesma linha, assim, tem muitos comportamentos de evitação. O que eu estou chamando de comportamentos de evitação, então? As pessoas, por se sentir nessa situação de desvantagem em relação ao outro, muitas vezes evitam situações em que aquela baixa autoestima ela vai se revelar. Então, se eu tenho muita insegurança, muita baixa autoestima, por exemplo, com as minhas capacidades sociais, com a minha aparência, talvez eu evite ir em festas, talvez eu evite Uhum. iniciar um relacionamento, porque é uma situação que vai me gerar muita ansiedade, um sofrimento. Então, para me poupar disso, eu vou evitar essas situações. Isso Sim. acontece muito, acho que a gente vê demais. E aí, alguns pontos talvez mais sutis do que esses, é assim, uma dificuldade de receber elogios, eu reparo muito, assim. Então, às vezes a pessoa é Uhum. elogiada pelo trabalho, por alguma coisa que ela fez, na própria relação, e aí mesmo que ela não coloque isso explicitamente, ela vai pensar assim, ah, mas, por exemplo, isso foi sorte, ou isso não foi por minha causa. Então, ela vai se reduzir, ele se diminuir, para que aquele elogio não Uhum. faça sentido, não a qualifique, né? E eu acho que só dois pontos assim para eu finalizar, porque tem vários fatores, né? Mas esses são os que mais chamam a minha atenção. É um pouco esse comportamento de comparação. A gente vai ver isso demais, assim. Então, é muito baseado, a sua estima, a sua visão de si, seu conceito é muito baseado no outro. Então, a minha aparência é baseada na aparência do outro, que logo eu sou inferior a ele. O meu sucesso financeiro é baseado no outro que ganha mais do que eu. O meu sucesso em qualquer âmbito é baseado sempre no outro e é o outro que tem, em teoria, mais sucesso do que você. Essa comparação bem Uhum. injusta, assim, e desqualificante, né? E eu acho que para finalizar, assim, um pouco uma ideia muito condicional dessa autoestima. Então, por exemplo, eu sempre penso que as coisas vão estar melhores se acontecer algo. Então, se eu perder X quilos, então eu posso usar essa roupa, então eu posso me sentir bonita. Se eu Uhum. alcançar determinado salário, então agora eu posso me considerar uma pessoa bem realizada. Uhum. Então é sempre muito condicional, é sempre assim, nunca é agora, nunca é hoje que eu tô bem, assim, é sempre assim, talvez lá no futuro eu consiga alcançar esse patamar em que eu me sinta bem, confortável comigo mesma, né? Digno de ser Uhum. valorizado, digno de ser aceito. Então, assim, são os pontos principais que eu pensei em trazer assim, no primeiro momento, para falar de autoestima, né? Sim, eu acho excelente. E eu acho interessante, toda vez que a gente pensa em autoestima, a gente pensar um pouco também no conceito de autoestima, né? Porque autoestima é o quanto nós nos valorizamos, o quanto nós consideramos que nós somos capazes e dignos. Ultimamente, toda vez que a gente fala de autoestima, todo mundo pensa em autoimagem. Até Uhum. porque a autoimagem é um somatório, junto com outras questões não relacionadas à imagem, e o modo como a pessoa se vê, do ponto de vista físico ou não, faz com que a pessoa se avalie e se pontue, vamos dizer assim, né? E eu acho muito interessante, toda vez que a gente pensar em autoestima, talvez pensar também em valorizar outros pontos, não necessariamente relacionados à imagem, e também pensar o quanto que nós podemos ser maravilhosos dentro da nossa imperfeição, né? Não é simplesmente relaxar, eu vou ser assim mesmo, mas a gente pode evoluir e ser feliz convivendo com os nossos, entre aspas, defeitos e também com aquilo que é nossa qualidade, pensando em um equilíbrio entre felicidade, bem-estar e também um esforço para ficar bem e agradar a si mesmo, né? Uhum. Acho muito legal, eu gostei que você citou a palavra perfeição. Tem uma autora, bem conhecida entre os psicólogos, apesar dela não ser psicóloga, chama Brené Brown, e ela tem uma fala muito interessante em que ela fala que a gente costuma associar o perfeccionismo como ideia de auto-melhora, de aperfeiçoamento, mas na verdade o perfeccionismo passa muito por uma necessidade da validação e da aprovação dos outros, né? Então ela passa Sim, muito essa ideia de desequilíbrio. Achei bem legal, assim. sim, E sim. assim, eu estava pensando um pouquinho sobre.
Como que você acha que a gente pode trabalhar conceitos, por exemplo, de autocompaixão, dessa visão que você está falando, mais saudável em relação a nós mesmos? Uhum. Eu acho que o primeiro ponto é um ponto que até você já começou a falar, que é a questão da autoavaliação. Existem alguns estudos que já mostram que quando nós estamos diante, às vezes, autoavaliação e autocomparação, né? Quando nós estamos diante, até, por exemplo, em rede social, quando nós interagimos com fotos de pessoas muito famosas e muito bonitas, e quando a gente se compara com essa pessoa, aparentemente a atividade cerebral, ela é semelhante a uma atividade cerebral, por exemplo, de rejeição social diante de uma interação real e não virtual, né? Para a gente entender a intensidade que a comparação tem no nosso cérebro. Então, eu acho que o primeiro ponto é, ao invés de comparar com o outro, comparar com si mesmo e comparar com o que você gostaria de melhorar ou aperfeiçoar. E eu acho que, seguindo isso, talvez seria interessante criar perspectivas dentro de uma realidade não frustrante. Né? A gente fala isso, acho que vocês da psicologia falam muito bem, a questão da ativação comportamental e pensar em ir em degraus, mas talvez a nossa exigência também seja em degraus. Porque se a nossa exigência for sair de um patamar e entrar para um outro absolutamente diferente, nós vamos ficar eternamente frustrados. Então, talvez alinhar as expectativas que a gente mesmo pode ter em relação a nós mesmos, talvez seja um ponto importante. Então, a gente pensaria em o primeiro ponto, o aspecto da autoavaliação e autocomparação. Um outro ponto que eu gosto de chamar a atenção em relação à autoaceitação é um ponto relacionado à valorização do que é positivo, ou à autoimagem positiva, né? No sentido de a gente poder, de alguma forma, considerar que nós temos qualidades e talvez essas nossas qualidades, dentro de uma visão perfeccionista, ela é muito, talvez é muito ignorada. E a autocrítica, talvez a gente conseguir dialogar com a nossa própria autocrítica, ao invés de enfrentar como um sofrimento extremo, talvez possa ser interessante também. Porque às vezes a gente se critica em algo que não necessariamente é realidade, né? Eu gosto até de dar um exemplo. Eu, há um tempo atrás, estava com a percepção, eu estou em home office, eu não devo estar fazendo nada. Aí eu decidi todo final do dia listar tudo que eu fiz. Aí eu percebi que eu estava fazendo mais coisas do que eu fazia quando eu estava trabalhando fora. E aí talvez essa perspectiva em termos de autoavaliação também possa ser um dos pontos extremamente importantes. E eu acho que o outro ponto que pode ajudar muito em termos de autoavaliação e autoaceitação é saber que nós podemos ser perfeitos dentro da nossa imperfeição, né? A gente aceitar que a gente tem qualidades e que a gente não é perfeito e que ninguém é perfeito. Sim, eu acho que passa muito por aí mesmo. Sim. E aí, dentro dessa história de autoaceitação, autoimagem e autoestima, eu queria entrar em alguns pontos específicos de relacionamento, que eu tô ansiosa para te perguntar, que eu percebo que tem alguns relacionamentos em que estão presentes uma certa dificuldade de colocar a sua opinião ou se colocar. E como que você acha que isso pode estar relacionado à autoestima e quais que são os riscos dessa dificuldade de se colocar, no sentido de colocar suas vontades e tudo mais? Então, eu acho que isso que você está falando, inclusive é uma demanda que aparece, né? Essa dificuldade de pensar que a gente está muito baseado no outro e a gente não está sabendo nem quais são as nossas necessidades, o que está acontecendo no relacionamento. Isso passa muito pela questão da baixa autoestima, porque a baixa autoestima, ela parte de uma ideia, de um autoconceito do que o outro tem a nos oferecer. Então, nós começamos a aceitar a bagagem que o outro está nos passando e carregando essas bagagens. O que o outro acha a respeito da nossa aparência, o que esse outro acha sobre quem nós somos, sobre quem nós seremos no futuro, inclusive sobre quem nós fomos no passado também. Então, assim, esse outro domina vários aspectos, esferas da nossa vida e muitas vezes, dependendo da forma de relações, inclusive como relacionamentos mais abusivos, assim, esse outro chega mesmo a ditar a visão que nós temos sobre nós mesmos.
Uhum. Então, essa queixa passa muito por aí. E uma pessoa com uma autoestima saudável, preservada, ela tem uma facilidade, uma habilidade mesmo muito maior de estabelecer limites entre o que é seu e o Uhum. que é do outro. Então, para você Uhum. conseguir se entender e entender quais são suas prioridades, independentemente do que aquilo o outro espera de você, independentemente de qual que é a visão de mundo que ele tem e que ele está projetando em você. Então, eu acho que Uhum. tem tudo a ver. Pensando assim, em Uhum. dicas, em como que a gente pode lidar com isso, eu acho que o primeiro passo é sempre autoconhecimento. O que, que a gente fala muito de Uhum. autoconhecimento em psicologia? Isso vai aparecer em todas as áreas, com todos os temas, assim. Porque só a Uhum. partir do momento que a gente se entende, que a gente consegue construir um espaço para nós conseguimos perceber uma série de coisas que até então estavam passando batida, assim. Você deu esse exemplo ótimo, né, na questão anterior, sobre a gente não conseguir ver nossas qualidades e a gente ficar com foco muito grande nesse viés negativo. Toda situação que nós entendemos como negativa, ela gera no primeiro momento esses pensamentos negativos. Então, qualquer pessoa aqui que está ouvindo a gente pode pensar em um aspecto da vida, trabalho, relacionamento, relações com os pais, se vocês quiserem, assim. Pense no aspecto da vida de vocês que tem sido difícil, que vocês têm uma baixa autoestima, assim, que vocês não se sentem capazes ou valorizados nesses aspectos. E no primeiro momento em que eu peço para vocês pensarem sobre isso, o que vai vir vão ser pensamentos negativos, o que vai vir vão ser aqueles momentos lá no passado que foram ruins, brigas, Uhum. discussões e tudo isso. E as partes boas que estão aí e que a gente não está vendo, porque elas estão escondidas atrás das coisas negativas, elas se perdem. Então, o autoconhecimento passa por aí, a gente conseguir fazer assim uma avaliação dessas qualidades. Inclusive, é uma outra dica que eu dou, assim, fazer mesmo, literalmente, fazer uma listinha. Enquanto psicóloga, eu peço muitas tarefas na terapia, essa é uma das tarefas que eu costumo pedir, inclusive. Você sentar, fazer uma listinha e colocar assim, pega uma situação que foi super negativa, um aspecto da sua vida, e coloca quais foram os momentos bons, assim, onde eu acertei, onde que eu sinto que eu fui fiel ao que eu penso, ao que eu acredito, onde eu acho que eu tive uma série de aspectos positivos, assim. Você tem que procurar ativamente, porque no primeiro momento não vai vir na sua mente. Então, busque isso, porque essas coisas positivas estão lá. Então, se você buscar isso, você vai conseguir encontrar elas, mesmo que pequenas, mesmo que assim, um pouco perdidas ali no meio dessa confusão negativa. Então, passo muito por essa ideia de autoconhecimento. Eu gosto também dessa mesma lógica de exercícios, de dicas que eu dou às vezes. Tem uma tarefa, essa é mais complicada, porque vai talvez até afetar mais emocionalmente. A gente faz um acompanhamento terapêutico, eu peço um pouquinho assim, para vocês fazerem uma lista daquilo que incomoda elas nelas mesmas. Então, o que que Uhum. hoje te incomoda em você? E quando você for colocando isso, eu peço em cada tópico assim que você vai colocando, vamos parar para pensar um pouquinho. Isso que te incomoda em você, de fato é um incômodo seu ou isso é um incômodo do outro, daquela outra pessoa que você tem absorvido e assumido como seu? Então, por exemplo, isso vai acontecer, vou dar um exemplo assim. Alguém está no relacionamento e essa pessoa tem uma queixa, por exemplo, ligada ao peso. E aí, às vezes, a pessoa vai colocar, o que me incomoda atualmente é o meu peso. E aí, quando ela vai Uhum. fazer essa avaliação, ela vai perceber, por exemplo, que ela estava num relacionamento e que antes desse relacionamento não existia esse incômodo. E que ele passa a existir em Uhum. algum momento. Então, eu penso, Uhum. e acho que a gente tem que fazer essa reflexão, assim, esse incômodo, ele é de fato seu? Ou esse incômodo é algo que foi projetado em você e que você assumiu como seu e tem carregado bagagem dos outros? Então, também passo pelo autoconhecimento, e são algumas dicas que eu dou, assim, eu acho que se eu pudesse resumir, assim, como se colocar em primeiro lugar. Eu acho que se você quer estar em primeiro lugar na sua vida para você, você tem que construir esse lugar para você. Sair desse lugar que o outro Uhum. está te dando, que você está assumindo, e construir um lugar que é seu. Sim, sim. E eu acho que o que você disse responde até uma das perguntas que a gente teve, que foi como lidar com a autoestima, autoimagem e os complexos em um relacionamento traumático. Que é basicamente isso, né? Quando nós estamos em um relacionamento que às vezes é mais abusivo, essa pessoa ela faz com que a gente acredite nas críticas que essa pessoa mesmo forma a respeito, né? E talvez o trabalho seja entender que talvez é só a opinião do outro e não é Uhum, necessariamente a realidade, principalmente não é a realidade para você mesmo, né? Até porque exatamente. opinião todo mundo vai ter em algum momento, e em um relacionamento abusivo essa pessoa às vezes ela coloca essa opinião de um jeito grosseiro e indelicado, até com o objetivo de ver a pessoa para baixo. E é importante lembrar que
ninguém no universo consegue agradar todo mundo ou ser considerado perfeito por todo mundo, né? Então, se uma pessoa nos considerou imperfeito, talvez seja simplesmente a opinião dela e talvez seja um grande equívoco, né? Então, eu acho que o que você disse se encaixa muito nessa primeira pergunta. A gente teve uma segunda pergunta em relação ao que causa a autoestima mais baixa, né? Eu acho que é um conjunto de fatores. Talvez um dos primeiros fatores sejam os valores que a pessoa desenvolve ou constrói ao longo do tempo no sentido de valorização, né? Por exemplo, se eu estou em um meio em que a perfeição física ela é extremamente importante, ou a exigência é extremamente importante, magreza e qualquer outra coisa, talvez o meu autoconceito vai ter um prejuízo e a minha autoestima necessariamente, né? Ou talvez ao longo do desenvolvimento tem um conjunto de situações mais traumáticas, até relacionada a relacionamento com a família, né? Com os pais, relacionamento com os colegas, do tipo bullying. Talvez isso tudo possa contribuir para a formação de uma autoestima mais baixa, né? E de um ponto de vista, vamos dizer assim, patológico, entre aspas, talvez e, na verdade, a gente observa que sintomas depressivos afetam a nossa visão sobre o mundo todo, né? Assim, sintomas depressivos, eu costumo falar que é uma lente embaçada. Do mesmo jeito que uma pessoa deprimida, ela enxerga o futuro de um jeito negativo ou distorcido, o presente, essa pessoa também se enxerga de forma negativa. E aí eu considero, assim, que talvez a depressão seja uma das principais em que está presente essa autoestima mais baixa. Só que é claro que em outras condições também podem estar, e não é necessariamente A mais B, né? Não tem autoestima mais baixa, logo tem depressão, ou o contrário. Mas eu acho que são um conjunto de fatores que podem ser considerados patológicos ou não, né? Sim. Eu penso bem por aí também. Acho interessante o que você falou da depressão, porque dentro da linha teórica que eu trabalho também na psicologia, a gente tem muito esse conceito de lentes, essa ideia de que nós vemos o mundo a partir das lentes que são construídas na nossa história de vida, nossas relações com os outros, e que também existem os quadros de saúde mental, vamos colocar, por exemplo, a depressão. Aliás, muitos deles, né? Mas acho que a depressão é um exemplo realmente mais simbólico, assim. E que a partir dessa depressão eu começo a ter uma visão distorcida, por assim dizer, da realidade. Então, às vezes, o próprio tratamento, o tratamento medicamentoso, o tratamento terapêutico da depressão consegue, às vezes, diminuir sintomas, esse aparecimento dessa baixa autoestima, porque ela também vem muito associada à própria característica do quadro, né? Isso eu acho interessante também. Sim, concordo totalmente. E algo que muita gente me pergunta, e que eu acho super importante, que eu gostaria de ouvir de você, é o seguinte: a gente aprende que insegurança, ciúmes, são emoções normais. Eu gosto de falar que são emoções normais de um jeito bem escrachado. Por quê? Porque muita gente tem o hábito de se sentir muito culpado por emoções negativas. Se sentir muito mal por simplesmente sentir um ciúme em alguma situação específica. Né? Só que, ao mesmo tempo, o ciúme e a insegurança podem estar relacionados também à autoestima mais baixa. E aí agora eu vou te fazer uma pergunta que eu acho super difícil. Até que ponto essa emoção que é normal e que deve ser validada é patológica e até que ponto é normal? Pois é, essa pergunta é muito difícil mesmo, assim, porque geralmente a gente vai avaliando isso caso a caso, mas se eu tivesse que dar uma resposta geral, eu diria assim. A baixa autoestima e os ciúmes, eles têm um componente em comum enorme, que é a insegurança. Nos dois vai aparecer essa insegurança. No ciúme, em geral, essa insegurança aparece como um medo da perda. Então, o medo da perda de um relacionamento, de um afeto de uma pessoa, às vezes o medo da perda de um controle sobre uma pessoa, vai depender dessas características desse ciúme. Assim. Os ciúmes é um sentimento muito amplo, né? Muito possível, ciúme de várias coisas, ciúmes em várias condições diferentes. Mas eu penso assim, por mais que nós estejamos numa relação assim monogâmica, duas pessoas fechadinha, cada pessoa tem que ter sempre o seu espaço. Não é uma simbiose, não são duas pessoas que viraram uma e que tomam conta da vida do outro. Essas pessoas têm que ter seus próprios espaços, suas próprias liberdades, escolhas individuais. Então, a partir do momento em que a gente vai pensar, avaliar que esses ciúmes,
ele está passando do espaço do eu, dos seus medos de segurança, que são válidos, porque a gente de fato tem esses medos, essas inseguranças, e começa a entrar na esfera do outro, o outro não pode, o outro não vai, o outro tem que ser assim, tem que fazer isso, a gente vai começar a achar isso, eu pelo menos vou começar a achar isso preocupante, assim, porque você às vezes está tão centrado nos seus próprios medos, está tão centrado nas suas próprias carências, você entende como faltas e carências que você tem, que você se esquece que tem outra pessoa ali. E que essa outra pessoa que está ali, ela tem que ser respeitada. E ela tem que ter os limites dela respeitados. Então, eu acho que é por aí, assim, é uma questão mesmo de limites, que a gente tem que ter cuidado, até porque algumas pessoas, por características delas e da própria baixa autoestima que pode ser delas, pode estabelecer limites muito flexíveis. Então, por isso que também fica difícil avaliar. Às vezes a própria outra pessoa está estabelecendo limites tão flexíveis que o outro não sente que está extrapolando limites. E aí fica essa situação super complicada, assim, dessa gangorra, assim, de limites. Então, a gente, na saúde mental, de uma visão externa, a gente vai ter que fazer uma avaliação bem criteriosa, mas é uma pergunta super difícil, Kelly, assim, realmente, muito difícil conseguir avaliar. Sim, sim, concordo totalmente. Agora, eu gostaria de te perguntar uma coisa que eu acho que está mais no âmbito de algumas causas de redução da autoestima e que também impactam no relacionamento, que às vezes vira uma bola de neve, né? Eu percebo que tem alguns casais. Pode falar. Eu percebo que tem alguns casais que, às vezes, uma das pessoas do casal, um dos parceiros, tem uma redução da autoestima e, às vezes, tem uma dificuldade de interagir com o parceiro. E aí existe, às vezes, impacto em termos de redução da libido e tudo mais. E aí eu gostaria de ouvir de você um pouquinho como que você sugere que esse assunto seja abordado pelo casal, como fazer para conduzir essa questão, né? Até porque eu acho que isso é especialmente delicado, porque tem alguns estudos que mostram, né, que pessoas com autoestima mais alta, elas conseguem se colocar diante do parceiro de um modo atrativo. E aí surge uma insegurança sobre insegurança, uma autoestima baixa sobre autoestima baixa, e definitivamente vira uma bola de neve, né? E aí eu gostaria de saber de você um pouquinho como abordar essa questão. Ótimo, assim, isso faz muito sentido. Achei interessante que você trouxe essa questão de como que a gente interpreta a autoestima alta do outro de uma forma positiva. E muitas vezes, quando a nossa autoestima é baixa, isso é um fator de aumento ainda da nossa baixa autoestima. Então, assim, quando a gente vê o outro naquele lugar de uma pessoa que está confiante, que está tranquila dentro da posição sexual ou dentro da sexualidade de modo mais amplo, isso reforça ainda mais o que a gente pensa que são nossas carências, nossas inadequações. Isso aparece muito, com certeza, tem uma relação muito direta, porque eu penso assim, é importante dentro de uma expressão da nossa sexualidade que a gente consiga ter desejo por nós, que a gente consiga nos entender enquanto pessoas desejáveis, nesse sentido, assim, que a gente se entenda seres desejantes e seres atraentes em nossas próprias qualidades, por mais que não sejamos perfeitos. E se isso falha em algum momento, se esse processo ele não se acontece de uma forma tão ampla, a gente começa a perceber que se eu não sou desejável, se eu não sinto que eu sou desejável, por que o outro vai me sentir desejável? E aí isso vai começar a influenciar no meu desejo pelo outro. Porque eu já entrei ali num círculo de indesejabilidade, um círculo negativo a respeito de mim mesmo. Então, é muito comum, não vou falar todas as vezes, mas eu diria que quase todas as vezes, a baixa autoestima vai influenciar diretamente na libido, na manutenção dessa libido. Então, o que eu penso, assim, a respeito do que a gente pode pensar um pouquinho nisso? Eu acho que quando a gente vai discutir desejo, é uma coisa muito individual, é um pouco difícil responder porque ele é muito individual. Porque assim como a gente estava falando um pouco da nossa baixa autoestima ter uma história lá no nosso passado, o nosso desejo também. Então, cada pessoa que deseja na sua própria história, deseja o que aprendeu a desejar, deseja o que viu, o que experienciou, e não deseja também a partir dessas relações as relações que foram sendo construídas ao longo da vida. E então a gente tem, para a gente poder fazer essa avaliação, para a gente conseguir entender onde está o problema da baixa libido, será que sempre teve uma baixa libido? Será que sempre teve uma baixa autoestima? Será que teve um evento, por exemplo, nascimento de um filho, um evento geralmente divisor de águas, outros eventos divisores de águas que aconteceram? Para a gente poder entender
como se dá essa libido, por que que ela, se ela se relaciona ou não com a baixa autoestima e como que a gente vai intervir. Então é um pouco Uhum. difícil assim, responder, mas eu diria que se eu pudesse dar uma dica geral assim, a respeito dessa questão da libido e dessa questão da baixa autoestima como um todo, eu acho que o principal ponto é a gente conseguir normalizar o sexo, normalizar a relação sexual. O que Uhum. isso significa? Sim. Tirar ela um pouco de um status ou muito negativo ou ultra positivo, e eu vou explicar um pouco melhor o que eu quero dizer com isso daqui para frente, e colocar no status de um dia a dia, assim, de uma relação que, como todas as relações, como relações de namoro, de trabalho, de amizades, parentais, tem dificuldades, Uhum. facilidades, tem coisas que a gente quer fazer e não quer, que a gente é bom e que a gente não é bom, e tudo bem, assim, a gente aprende, a gente também tem coisas que a gente fala assim, isso aqui eu não quero aprender porque realmente não faz sentido para mim, e por aí vai. Então, colocar um pouco nesse lugar. Porque o que eu vejo hoje, assim, na prática e também na literatura, estudando sobre isso? A gente vê dois lugares que têm sido muito predominantes. Um lugar é até um lugar histórico, assim. É o lugar da sexualidade, do sexo como sujo, como errado, como negativo. Então, assim, e muitas pessoas de diferentes faixas etárias ainda vivem essa sexualidade muito nesse sentido. Então, vai Uhum. aparecer uma baixa autoestima durante a relação sexual ligada à própria ideia de caráter, à própria ideia de formação de certo e errado. A pessoa está ali na relação sexual, mas ela não consegue ter desejo, ter prazer, porque ela se sente mal consigo mesma por desejar, ela se sente mal consigo mesma por querer ou por estar naquela situação que ela não entende como positiva. Isso Uhum. aparece muito, assim, muito. Uma baixa libido e uma relacionada com uma autoestima baixa ligada a essa visão negativa de si mesmo. E o que Uhum. tem aparecido muito também, isso é muito pessoas mais jovens, uma faixa etária mais jovem, tem aparecido bastante, é uma ideia do desempenho. Então, uma hiperpositividade da sexualidade, uma ideia de uma sexualidade que tem que ser altamente performática, com super desempenho. Então, tudo tem que ser ótimo, todo mundo tem que chegar no prazer máximo, eu tenho que ser incrível. Se eu não for incrível, a pessoa não vai querer continuar comigo. Então, isso tem aparecido muito, assim, em relatos na clínica. E também diz uma baixa autoestima, porque você nunca vai ser suficiente para o nível de idealização que você está criando daquela relação sexual. Então, assim, nunca vai ser o Uhum. suficiente, nunca vai ser tão incrível, tão absoluto quanto é na sua cabeça e nas suas exigências. Uhum. E aí você começa, tem até um fenômeno que a gente chama de temor do desempenho, você fica com tanto medo, com tanta ansiedade desse desempenho e da sua baixa autoestima, que você não vai dar conta, que aí você começa a ter uma série de outras questões. Então eu vejo a baixa autoestima Uhum. hoje muito dentro desses dois polos opostos, mas igualmente Uhum. dificultadores em que você não basta, em que você é negativo. Então, uma dica geral, se eu pudesse passar para todo mundo que está ouvindo, é mesmo a gente conseguir normalizar esse lugar que o sexo, a sexualidade tem na nossa vida e ajudar muito na questão da libido. Com certeza. Uhum. Sim. Eu gostei muito do que você falou. Acho que o primeiro ponto que você falou de se desejar também, eu acho importante por quê? Porque toda vez que a gente vai falar de autoestima, de autoaceitação, passa na cabeça de muita gente assim, lá vem ela falar que não é para ter vaidade, lá vem ela falar que não é para se arrumar. Mas não é isso, né? O que a gente geralmente coloca é você ser desejável para você mesmo, que pode muitas vezes até incluir você se arrumar o quanto você quiser. Mas talvez em termos de vida saudável, que seja sempre em harmonia com o seu corpo, com o que você deseja e com quem você realmente é, né? E eu acho que um outro ponto que você trouxe que eu acho extremamente importante é a exigência de desempenho. É aquela exigência de devo ser extremamente atrativo ou atrativa, senão a relação sexual não vai ser boa, tenho que ter um desempenho maravilhoso, senão não vai ser boa, e por aí vai, né? Talvez repensar a sexualidade e repensar o momento do casal como um momento que pode ser bom, independente de características físicas e tudo. Eu acho que ajuda muito mais do que a supervalorização de determinadas características, né? Teve uma Sim. pessoa que eu acho que fez uma pergunta que eu queria ver aqui. Uhum. Exatamente, supervalorizar a performance é como se tudo fosse condicionado, né? É como se para ser prazeroso tem que ter um desempenho X para atingir tudo que é importante. Concordo Sim. plenamente.
É muito isso, assim. E a gente fala, eu falo muito assim, o desejo não combina com o medo. E nessas duas Uhum, situações a gente está com tanto medo, um medo ligado a essa questão mais da rigidez, né? O sexo como errado, e nessa questão da performance é medo de não dar conta, assim, é medo de não ser bom o suficiente. E aí a pessoa vai chegar e eu vou fazer o quê? Eu não sei fazer isso, mas você entende que você tem que fazer todas aquelas coisas incríveis e você tem uma chance, a chance é essa, assim. Então passa muito por isso. E é isso, o medo não combina com o desejo, não tem como você manter sua libido numa situação de. Parece que tá fazendo um teste, assim, o trabalho, entendeu? Um teste na escola, assim, não é para ser isso, a relação sexual. uhum. Sim, com certeza. Eu costumo até colocar que eu acho muito importante que a pessoa ela entenda como um momento de namoro, assim, né? Estando casado, Uhum, namorando, etc. Mas namoro no sentido de curtir e aproveitar o momento com o outro, ao invés de ser um momento de avaliação. Porque às vezes o que o outro quer não é avaliar, na verdade o que o outro quer não é avaliar, né? O que o outro quer é estar do lado, ter um momento junto, que seja bom independente do desempenho, né? exatamente. Eu fico. Então, oh, É, pode falar. Uhum, não, eu fico pensando assim, a gente conversou um pouco sobre essa questão da libido ligada à baixa autoestima, mas eu fico pensando em casos, por exemplo, de pessoas que fazem uso de certos medicamentos, no caso, principalmente psiquiátricos, né, de que está falando com você, assim, e às vezes essa medicação tem como efeito colateral uma certa redução da libido, e a redução da libido, por sua vez, vai reduzir a baixa autoestima. Às vezes o processo é o contrário do que a gente está conversando aqui. E aí, nesses casos, uhum, assim, como que você pensa que dá para ser abordado dentro da sua área, assim, essa questão? sim. Eu acho esse ponto importante, porque teve uma vez, na verdade, vários pacientes já me falaram o seguinte: olha, cheguei à conclusão que a redução da libido estava na minha cabeça, porque eu fiquei com medo da outra pessoa perceber que eu tive redução da libido ou redução de alguma fase da relação sexual, e aí eu pisei, né? Teve uma vez que um paciente falou Uhum. isso. E aí, depois que isso ficou resolvido, essas coisas melhoraram. Mas aí, o que eu costumo colocar para os casais, na verdade, para o paciente, em termos de relação sexual e impacto das medicações? Algumas medicações podem reduzir a libido mesmo. Ok. Algumas medicações podem trazer alguma alteração, por exemplo, no caso do sexo masculino, até em termos de desempenho, na verdade, sexo masculino e feminino. Só que a questão Uhum. primeira talvez seja: será que você sempre tem que ter um desempenho maravilhoso? E o segundo ponto é, ok, sexo faz parte da vida e eu faço de tudo para que as medicações não atrapalhem. Mas ter uma conversa com o parceiro para que as expectativas caminhem junto. No sentido de Uhum. conversar com o parceiro ou com a parceira e falar assim: olha, eu estou em uso de tal medicação, a medicação pode atrapalhar, mas eu acho que nós conseguimos aproveitar a nossa vida juntos, independente do efeito colateral. Ou nós vamos fazer de tudo, vamos mudar a rotina, fazer alguma coisa para que fique bom e tudo, para que seja um momento até de amadurecimento do casal. Então, acho que o primeiro Uhum. ponto é informar o outro. Informar que está em uso de uma medicação e que a medicação pode reduzir a libido. Agora, um outro ponto que é importante os estudos mostram muito que essa redução da libido está mais restrita ao início do tratamento e ao longo do tempo isso se normaliza, do ponto de vista fisiológico e do ponto de vista psicológico. Porque eu costumo até falar que no início do tratamento ninguém esquece o remédio. Depois de um ano, quem usa remédio todo dia, esquece. Porque o remédio deixa de assumir um ponto fundamental na vida da pessoa. Do mesmo Uhum. jeito, a preocupação em relação ao efeito colateral. Depois de um ano, na hora da relação sexual, geralmente os pacientes nem lembram que estão usando remédio. Então, é perceptível o quanto que esse deixa de ser um fator super importante em termos da redução da libido. Mas agora, eu sempre costumo orientar: avisa o parceiro ou a parceira e tente, em conjunto, desenvolver o problema e resolver o problema. Lembrando que todo mundo fala assim: eu quero um remédio que aumenta a libido e por aí vai. Só que tem Uhum. uma coisa só que parece aumentar a libido em relação ao remédio especificamente, meio que corrigir esse efeito colateral, mas também em relação a si mesmo, que é a atividade física.
Uhum. Eu gosto de falar muito de estudos, porque eu acho que com um grupo grande, com uma pesquisa bem feita, a gente consegue trazer evidências para a prática, né? E aí, o que Com os estudos certeza. mostram, sim, o que os estudos mostram é pessoas que fazem atividade física regular passam a se perceber e se enxergar de um modo mais positivo. Então, tem uma mudança até de processamento da própria imagem com a atividade física e também a correção do efeito colateral. Então, eu acho que fazer atividade é algo que eu sempre oriento. Se for começar um remédio, sempre que possível, intensifica a atividade física. Se estiver fazendo, se não estiver fazendo, tenta começar a fazer, porque costuma ajudar bastante esses pacientes, né, essas pessoas. Porque é aquela coisa, se a nossa cabeça não tá boa, também é difícil ter uma sexualidade boa, difícil ter um relacionamento bom. Às vezes o remédio vai ser necessário. Então, o ideal é que exista uma harmonia entre a vida sexual e o uso da medicação. Se a medicação reduz a Sim. libido e não tem outra opção, que a gente tente alternativas, mas que exista sempre o diálogo, né, Sim. entre o Mas eu acho casal. legal você. Opa, perdão. Eu acho legal você falar isso, porque eu tenho vários pacientes, às vezes, que têm um pouco essa queixa do psiquiatra não ter levado isso em consideração, não ter falado isso. Uhum, Aí a pessoa sente que ela uhum, foi assim um pouco até enganada, assim, no sentido de que ela começa a tomar medicação, sente isso e ela não foi avisada, e muitas vezes os profissionais de saúde, de modo geral, agora eu vou falar todos, é do psicólogo, psiquiatra, todos os profissionais de uhum, saúde, não tem tanto contato com o assunto da sexualidade. Então, muitas vezes, deixa de uhum. fora como se fosse uma coisa não importante, não trata disso, não passa para o paciente possibilidade de ser efeito colateral. Então, tipo, eu acho legal que você fale isso. Eu fico tranquilo de saber, por exemplo, que o paciente vai ter esse retorno. Porque o que é muito ruim é justamente isso, é a sexualidade não ser nem levada em consideração e o paciente, claro, com toda razão, fica muito insatisfeito, porque ele nem imaginou, às vezes, que poderia acontecer, ele nem imaginou possibilidades, que a sexualidade dele passava por aquele tratamento e às vezes passa, e é importante ter essa conversa e ter a conversa com o parceiro, né? Como você disse também. Sim, sim. Eu acho que isso é importante e eu acho que a psicologia nos ensina muito nisso. Em que ponto? A psicologia sempre fala, eu acho que vocês de uma dessa abordagem mais de linhas mais recentes coloca muito. Você precisa de aprender a resolver problemas, mas talvez para resolver os problemas você poderia pensar em prever o problema. E aí é uma coisa Uhum. que eu penso assim, muita gente às vezes me pergunta, às vezes colegas falam assim, olha, você vai prescrever um remédio e falar com o paciente que vai reduzir a libido, que paciente que vai tomar? Mas o que eu percebo é que é completamente diferente. Se eu não falo, o paciente Uhum. chega em casa achando que está tudo tranquilo, aí ele tem redução da libido, fica totalmente desesperado. Agora, se a gente Sim. senta, conversa, olha, talvez reduza a libido, mas a chance é em uma porcentagem X. Escolhi uma medicação que não impacta tanto nesse aspecto, mas se acontecer, avisa a sua parceira ou avisa o seu parceiro, a gente já prevê e já coloca uma tranquilidade diante disso, né? E um outro Isso, ponto que eu acho perfeito. fundamental e eu acho que é ter uma flexibilidade, sabe? Eu acho que o paciente entender a seguinte flexibilidade, se chegar em um nível de efeito colateral que vai ficar insuportável, a gente não vai seguir assim e existem outras alternativas. É claro, tem um momento que às vezes as alternativas são mais escassas ou o caso é extremamente grave. Só que eu sempre coloco, na vida, se só tem uma alternativa, problema tem. Se você só vê Uhum. uma alternativa, algum problema tem. É a mesma coisa remédio. Eu posso até tentar alguma outra medida com algum outro remédio. Agora, ser só ele, só aquele remédio, sem ter tentado outro, talvez não seja uma perspectiva boa, né? Em termos de resolução de problema. Então, eu acho que deve ser avisado, porque senão vira uma bola de neve na cabeça da pessoa, né? Isso, perfeito. Concordo totalmente. Uhum. E agora tem uma coisa que eu queria muito te perguntar. Você trabalha, Vamos lá. além de trabalhar com sexualidade, você trabalha também com casais depois do nascimento do filho, né? Você é psicóloga Isso. perinatal e parental. E aí o que eu queria te perguntar tem muitos casais que relatam redução da libido por diversos fatores depois do nascimento do filho.
E isso toma proporções que eu acho extremamente grandes dentro de um relacionamento, assim. E aí eu queria ouvir de você um pouco sobre quais os possíveis motivos para isso acontecer e algumas sugestões que você daria dentro desse problema. Ótimo. Então, já vou começar com a sua própria fala. Assim, tem muitos possíveis motivos, porque as relações de parentalidade são muito amplas, de fato, então eu teria que a gente ver esse contexto. Mas assim, o que mais acontece? O que mais vai aparecer? Quando tem o nascimento de um filho, existe naturalmente uma sobrecarga de tarefas. Essa mulher, esse homem, ou enfim, outras modalidades de casal aí, vão ter que assumir uma nova função. E não é uma função pequena e simples, assim, é uma função muito importante, é uma função que demanda tempo, que demanda afeto, que demanda atenção, que demanda o tempo inteiro, assim, que tem uma ambivalência muito grande de sentimentos. Então, assim, ora, isso é muito marcante no pós-parto. Ora vão ter momentos de felicidade intensa, ora momentos de tristeza, ora momentos de dúvida, de questões, horas uma sensação de plenitude, insatisfação, vai ficar assim essa loucura, por assim dizer. Até porque também tem alterações hormonais que vão influenciar, inclusive, nesse processo mesmo. E aí, nesse primeiro momento, quando a gente tem uma mãe e um pai recém-pais, né? Eles têm que adequar totalmente a rotina e eles têm que repensar todo o arranjo deles enquanto casal, enquanto relacionamento. Isso por si só é desestruturante, assim, no sentido de que não se faz do dia para a noite. Pensar nisso, ver como, mesmo se tiver um planejamento, ver como que vai ser na prática, muda tudo. Isso vai absorvendo essas pessoas. Esse homem, essa mulher vão sendo absorvidos nessas novas demandas, nessas novas funções. E muitas vezes o sexo vai ficando numa posição muito relegada, assim, muito. Depois que eu pensar em tudo, eu penso nele. Ele tá lá na última das prioridades. Não tem tempo, o bebê chora de madrugada, tem que trabalhar. Então, assim, sempre vai ser aquela coisa depois. E apesar de ser um fenômeno muito próprio do pós-parto, o que a gente vai ver é que em muitos casais ele se estende ao longo de anos. Às vezes, o filho já é maior de idade, a gente está nesse processo ainda de não ter tempo. Então, Uhum. uma dica que a gente coloca muito é que é necessário separar um tempo, assim, literalmente. Às vezes, alguns casais, algumas pessoas que a gente vai atender, às vezes a gente tem que literalmente, no início, no primeiro momento, pôr na agenda, falar assim: olha, Uhum. hoje, se tudo der certo, vamos reservar um espaço para relação sexual, porque se você não consegue fazer de uma forma pensada, isso nunca vai ser pensado. Isso nunca vai acontecer. Então, em alguns casais, em alguns momentos, a gente tem que fazer assim, de uma forma que parece pouco espontânea, já é um estranhamento, mas é a ideia deles começarem a entender, no tempo deles, na rotina deles, que é preciso entender a sexualidade como um ponto que você reserva um tempo, igual você reserva um tempo para fazer atividade física, você reserva um tempo para trabalhar, você reserva um tempo para sua sexualidade, reserva um tempo para viver isso, para que isso não se perca. Então, isso aparece muito e a gente bate muito nessa tecla. E aparece muito uma dificuldade, isso aparece mais na mulher, no caso, a mulher que teve a criança, às vezes uma dificuldade com o corpo, muito ligada à autoimagem. Então, assim, o corpo após o parto, ele muda, ele pode ou não, assim, retornar a esse corpo anterior, que passa a ser até um corpo idealizado, assim, quando meu corpo voltará a ser o mesmo. Então, muitas mulheres vão apresentar uma baixa autoestima ligada à autoimagem, ligada, às vezes, até outras características que a gente não pensa, por exemplo, o fato de estar amamentando, às vezes tem um constrangimento, porque está saindo leite. Então, assim, um constrangimentos N, assim, ligados a esse novo corpo dessa nova mulher, e que a gente tem que conversar um pouco e trabalhar como que isso está aparecendo e como que isso está interferindo da parte dela e da parte do companheiro ou da companheira. Porque muitas vezes o estranhamento também vem do outro, né? Não só dessa mulher. Então a gente conseguir ver como que essa pessoa trabalhar mesmo crenças, pensamentos, como que isso está sendo interpretado, e como essa mulher está, às vezes, pensando que ela não é mais desejável, pensando que agora ela é única e exclusivamente mãe. E também continua ele continua tendo uma série de desejos e vontades sexuais. Então, muitas vezes isso se perde, isso é esquecido da parte de um, da parte dos dois, e isso tem que ser retomado. A gente tem que lembrar que você não é só mãe, você é muitas coisas, você é várias mulheres em uma só. Então, você tem que pensar um pouco, trabalhar um pouco também essa sexualidade, assim, como que ela pode reaparecer na sua vida, sabe? Sim, Trabalhar sim. esses pontos.
Eu acho que tem que eu concordo muito com o que você diz, que quando nasce um filho, nasce um pai, nasce uma mãe cheios de insegurança, né? E tudo isso tem Sim, que ser trabalhado. E eu acho que uma coisa que as pessoas se esquecem é que cansaço também causa redução da libido. sim. E o cansaço depois do nascimento de um filho geralmente é muito grande. E aí entra até estratégias também de resolução de problemas, que é pedir ajuda. Ao longo do tempo, eu percebo assim, que os casais hoje, eles estão conseguindo amadurecer mais a ideia de que a mãe não tem que ser uma super mãe, tão super mãe, que fica junto com o filho 24 horas por dia, ou o pai, um super pai, Uhum. que fica, ou que trabalha dobrado para poder suprir, né, como alguns anos atrás era colocado pela sociedade para o homem, ou um homem que tem que dar conta de criar o filho e estar do lado o tempo todo. Talvez olhar com uma perspectiva realista de, olha, eu estou cansado ou eu estou cansada, cuidar de uma criança é difícil, vou pedir ajuda de alguém, vou pedir ajuda de um familiar, fazer uma Sim. noite de namoro e pedir para as vós, Isso. às vezes, ficarem com Uhum. as crianças. Eu acho que tudo isso é muito importante. E aí eu acho que até entra as várias dimensões da autoestima, né? Não só a autoestima como mulher diante do marido, mas também a autoestima diante do filho, né? De não se cobrar e não Uhum. ter que ser perfeita como mãe também o tempo todo. E eu acho que a redução Isso. desse nível de cobrança permite o descanso, permite um momento que para o casal é muito importante, né? Então eu acho que rever o quanto nós nos enxergamos diante do outro, acho que pode ajudar muito nessa questão de relacionamento também, né? Isso. Eu acho muito legal você falou dessa cobrança, que é muito excessiva, muito nas relações de maternidade específico, e como que a gente pode pensar também nessa cobrança, nesse momento do pós-parto, porque a gente também tem que falar com essa mulher, olha, se você não quer se relacionar sexualmente, tudo bem, Uhum, você acabou de passar por um parto, você de uhum, fato tem toda uma mudança corporal, uma mudança hormonal, você não tem que estar necessariamente exposta, isso não é um problema, isso não indica, por exemplo, uma uhum, disfunção sexual, uma inadequação uhum, sexual, isso indica um momento que é seu, que você vai se reencontrar. É normal nesses primeiros momentos querer ficar o tempo inteiro com a criança, assim. É um processo normal que nós vamos trabalhando isso ao longo do tempo. Então também ter não se cobrar tanto de já ter o filho e pouco tempo depois já tá assim, da mesma forma que era antes, assim. Vai no seu tempo, vai construindo. Isso é importante não esquecer completamente disso, né? Assim, uhum. isso ficar relegado, isso foi esquecido ao longo da relação. Mas é importante que as coisas aconteçam no seu tempo, assim, tudo bem. Essas mudanças, tudo Sim, bem, essas transformações. Vai chegar um momento em que em que essa libido vai reaparecer, e que vai ser retrabalhada. E assim, e se não aparecer, mesmo se não aparecer, existem terapias, existem tratamentos, existem intervenções, então tudo bem, assim, vai vivendo a sua vida na tranquilidade, respeitando o seu pós-parto, respeitando o seu processo também. Isso eu acho importantíssimo sim. ser dito dessas mulheres mães que têm uma cobrança absurda, uma característica desse perfil, desse público. Então, assim, não precisa ser para ontem, tudo bem, vai no seu tempo. Sim. Olha, maravilhoso. Por quê? Eu acho que quando o filho está para nascer, os pais preparam o quarto, preparam o berço, preparam tudo para o nascimento do filho. Mas os pais não se preparam para o próprio nascimento, né? Para o Sim, nascimento enquanto pai, enquanto mãe. Tem uma informação que isso. quando eu li certa vez, eu falei, gente, a ciência também é maravilhosa. Em qual sentido? Progesterona traz redução da libido. A Sim. mulher, ela é exposta a níveis de progesterona altíssimos durante a gestação. Atualmente, a gente descobriu que a mulher, ela sofre transformação cerebral pela progesterona por até 2 anos depois do nascimento, podendo ter alterações até para a vida toda, que impactam em sono, Uhum. até na forma como vê a sexualidade. Por isso que a sexualidade Sim. ela deve ser reconstruída ao longo do tempo, né? Não é nunca mais vou ter libido, mas assim, é entender que fisiologicamente você teve um cérebro que sofreu alterações. O homem também, ele tem ação hormonal quando o filho nasce, e essas alterações hormonais, Uhum. elas também podem trazer redução da libido,
né? E entender que tá tudo bem se as coisas não se ajustaram rápido. E entender a fisiologia do nosso próprio corpo, que sempre pede um tempo e nós não damos esse tempo, né? Isso, é exatamente isso. Olha, o tempo voou. Eu aprendi muito com você e eu descobri que só faltam 4 minutos para a live acabar. Nossa, boa mesmo. Eu queria dizer que eu aprendi muito com você e que eu Obrigada. definitivamente estou muito grata por você ter aceitado o convite. E eu gostaria de fazer um gancho para, aproveitando essa live, todo mundo que assistiu, que vocês, amanhã no Dia dos Namorados, se namorem muito antes de namorar o outro, né? Que você se veja muito como atrativo para si mesmo antes do outro. Ótimo, gostei muito. Foi um prazer estar aqui. Eu queria falar para todo mundo que acompanhou do início, que está aqui até agora. Se tiver qualquer dúvida também, pode entrar em contato comigo. Eu tenho certeza que com a Kelly também. A gente está aqui para tirar dúvidas, para poder acolher, para poder passar essas informações que são super importantes que a gente trabalhou hoje. Muito obrigada, Kelly. Gostei muito de participar. Estou super satisfeita, muito feliz. Eu que estou imensamente, eu agradeço a presença de todo mundo. Eu vou deixar a live gravada, vai ficar no meu IGTV e vou mencionar a Caroline também. Ótimo. E um beijo para todo mundo, a Dani cumprimentando. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau. Eu que agradeço. Tchau, Kelly. Tchau.